Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta terça-feira da 19ª semana do tempo comum, desejando que o seu dia seja abençoado, repleto da presença de Deus e iluminado pelo Espírito Santo. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e o ensinamento da Igreja, clamemos a ação e a unção do Senhor que dá a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste 9 de agosto, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Mateus, no capítulo 18, nos versículos de 1 a 5, versículo 10 e nos versículos de 12 a 14. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que vem alimentar a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece, se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequenos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos neste Evangelho de hoje uma preocupação que está no coração dos discípulos de Jesus,
Uma preocupação que tantas vezes passa pelo coração de muitos discípulos de agora também. Uma preocupação que não deveria, na verdade, existir. Eles perguntam a Jesus: Senhor, quem é o maior no reino? Estão ainda com uma visão de um reino político, de um reino terrestre, de um reino temporal. Os discípulos aqui ainda não perceberam que o reino de qual Jesus fala, que ele prega, que ele ensina, que é o conteúdo da sua mensagem, conteúdo principal da sua mensagem, é um reino que supera a história, é um reino que supera aquilo que é temporal, é um reino eterno. É um reino de vida e um reino de vida em abundância. Eles querem saber quem será o maior. Por isso Jesus, de algum modo, dá uma resposta que eles não estão esperando. Jesus chama uma criança e diz que é preciso ser parecido com uma criança quem quiser entrar no reino dos céus. Jesus chama para o meio deles a criança que no tempo de Jesus é um ser humano excluído. A criança é quase que um ser humano de segunda categoria. A criança não tinha vez. A criança não podia se expressar. A criança não merecia atenção. Apenas um adulto tem o direito de falar. Mas Jesus traz justamente uma criança para o meio deles, para dizer: é preciso tornar-se como criança, se quiser entrar no reino. É preciso se tornar pequeno. É preciso descer à indigência de uma criança, de um pequenino, se quiser entrar no reino. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o reino que eu prego, o reino que eu ensino, não é um reino de poder. Não é um reino onde uns se colocam por sobre os outros. Não é um reino de concorrências. Não é um reino que terá o maior e terá o menor. É um reino onde viverão todos aqueles que se fizerem como crianças, simples, totalmente entregues, alegres como as crianças, inocentes como as crianças, muitas vezes até ingênuos como as crianças. É esse que entrará no reino dos céus. O que nós temos que nos perguntar, irmãos, é qual é a visão de reino que nós temos? O que significa o reino de Deus para nós? Esse reino que Jesus já inaugurou aqui na terra, mas que será dado a nós de modo pleno na eternidade. Esse reino que já está entre nós, mas que se manifestará de um modo completo no último dia. Qual a visão que nós temos desse reino? E mais, estamos nós nos parecendo com as crianças, buscando ser simples, humildes, pequenos, para que o reino se manifeste a nós? Que Jesus nos ajude, então, a termos a simplicidade das crianças, a sermos realmente entregues nas mãos do Senhor, na confiança absoluta e na certeza de que Ele nos acolhe e não nos desampara. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em